Lewis Hamilton vence a sua primeira corrida pela Ferrari, mostra para aqueles que falavam que ele era um piloto aposentado o porquê é o maior da história da Fórmula 1. Bora falar desse final de semana histórico em Barcelona, onde, lógico que chamou a atenção a vitória de Hamilton com a Ferrari, a sua primeira pela escuderia Ferrari e sua 106ª vitória na Fórmula 1. Então, bora falar desse final de semana, onde a gente imaginava, tudo se desenhava para a gente ter mais um final de semana, sendo a disputa entre as duas Mercedes, o Russell dando aquele respiro, já que ele classificou em primeiro no sábado, Hamilton ficou em segundo e Antonelli em terceiro, mas a gente já tinha visto isso um pouco na temporada, às vezes a Ferrari consegue tirar uma volta rápida de classificação, mas chega a corrida, não tinha ritmo de corrida para acompanhar as duas Mercedes, e a gente até pensava que isso aconteceria na corrida, já que na largada o Russell largou muito bem, o Hamilton também largou muito bem, o Antonelli também, mas a gente já nota que a Ferrari não tem mais aquela vantagem que tinha nas primeiras corridas, onde a Ferrari era um foguete de largada, largava na frente de qualquer adversário, ultrapassava de maneira fácil, mas agora já está tudo igualado, não tem mais essa vantagem. O Russell largou muito bem, o Hamilton não conseguiu ultrapassar o piloto da Mercedes na largada, nem nas próximas voltas, que era uma estratégia da Ferrari e do Hamilton, já que eles largaram também com composto macio no seu carro. Os dois pilotos da Mercedes largaram de pneu médio e isso também depois acabou tendo que fazer o Hamilton parar primeiro nos boxes, e a estratégia da Ferrari e do Hamilton era ultrapassar o Russell, tanto ou na largada ou nas primeiras voltas, mas essa vantagem, isso daí acabou não acontecendo. Mas depois veio jogadas de pit stop para o Hamilton, onde ele conseguiu essas ultrapassagens e também mostrou, tirando isso, o quão ele com confiança é outro piloto, é um dos maiores e melhores da história. Mas falando da corrida, a corrida, como eu falei, os três pilotos da frente largaram muito bem, tanto o Russell quanto o Hamilton quanto o Antonelli, mas não tivemos ultrapassagem entre eles. O Russell conseguiu administrar muito bem a vantagem no começo da corrida e aparentava que seria uma corrida segura dele, sem sofrer com Hamilton, até que vem os pit stop. No primeiro pit stop, Hamilton entrou primeiro por conta de estar com o pneu macio, que desgasta mais rápido, e trocou por composto duro, e depois disso, algumas voltas depois, os pilotos da Mercedes também entraram nos boxes e colocaram o composto de pneu duro. Mas a gente via que o composto de pneu duro não estava rendendo tanto, principalmente para a Ferrari. Então o Hamilton teve eu acho uma mudança arriscada e assertiva da Ferrari. Nem sei se eles imaginavam que ia acontecer isso, que foi entrar novamente nos boxes até cedo e colocar o composto de pneu médio para tentar também o undercut, visto que o pneu duro não estava dando vantagem, então estava uma corrida muito bem administrada pelo Russell. Aí, quando o Hamilton colocou o composto médio, começou a tirar vários segundos dos outros pilotos, principalmente dos líderes Russell e Antonelli, tirar 2 segundos por volta, e isso já ficou na cara que teríamos o undercut do Hamilton, e isso fez a Mercedes chamar os seus dois pilotos para colocar os trocar os seus compostos de pneu, mas colocaram o pneu duro, imaginando que já que o Hamilton estava dando voltas rápidas com o composto médio, desgastaria esse pneu e forçaria mais uma parada do Hamilton nos boxes para colocar um outro composto. Isso aconteceu, mas também foi favorecido por Hamilton depois, porque a estratégia da Mercedes era levar seus dois pilotos com esses compostos de pneus duros até o final da corrida, e o Hamilton, tendo que parar mais uma vez, perderia o tempo, e com isso os pilotos da Mercedes passariam a liderar a prova, mas eles voltaram para a pista atrás do Hamilton com o pneu médio já desgastado, e aí vem o incidente do Alonso e força que aparece a oportunidade do Hamilton trocar seus pneus médios já usados por pneus novos duros, porque entrou o virtual safety car e com isso perde-se muito menos tempo do que se perde quando para no pit stop normal durante a prova. E aí a Ferrari acertou, chamou o Hamilton rapidamente e ele voltou ainda nessa troca na frente das duas Mercedes. Mas a gente
imaginava que mesmo assim seria uma disputa mais acirrada, porque a Mercedes tem melhor carro, tem melhor motor que a Ferrari, mas aí o Hamilton mostrou o porquê é 7 vezes campeão mundial e o maior piloto dessa categoria. Ele foi colocando tempo em cima do Russell a cada volta até finalizar a corrida 19 segundos à frente do piloto da Mercedes. Coisa que a gente não imaginava que veríamos nesse primeira parte da Fórmula 1 em 2026, visto que a Mercedes tem o melhor carro, o melhor motor da categoria, e também a Ferrari sofre com o seu motor. Então a gente podia até imaginar uma vitória da Ferrari nessa primeira parte da Fórmula 1, mas não com 19 segundos à frente da Ferrari. Lógico que isso é muito da Mercedes, lógico que isso é muito mérito do Hamilton terminar 19 segundos à frente do Russell, mas isso também pode se justificar porque depois que o Hamilton começou a abrir vantagem, o Russell já via que não ia conseguir alcançar o piloto da Ferrari, veio a disputa entre Antonelli e Russell novamente. Russell que viu o seu piloto, o seu companheiro de equipe líder do campeonato ultrapassá-lo numa bela disputa, mas para sorte do Russell e também azar do Antonelli, o piloto, o líder do campeonato, teve que abandonar, teve um problema após ultrapassar o Russell, abandonou, e quem agradece foi o Hamilton, que além de conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1, tirou vários pontos do Antonelli. Agora o Hamilton é segundo colocado, tirou vários pontos do Antonelli. Lógico que o Antonelli ainda tem uma bela folga, mas o Hamilton agradece esse abandono do Antonelli porque ele vence, faz pontuação máxima, e o Antonelli não pontua nada. E o Russell, apesar de sair um pouco frustrado desse final de semana, poderia ter saído mais frustrado, visto que ia ser ultrapassado pelo seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, que já estava botando uma pressão enorme no piloto da Mercedes, por ser o cara de mais casa, onde todo mundo achava que o Russell faria quando tivesse um carro competitivo, seria o dono da equipe, mas isso não aconteceu, não está acontecendo, né? E ainda ontem, após largar na frente, não conseguiu ganhar a prova e ia terminar ainda atrás do Antonelli. Então o Russell acaba saindo até contente desse final de semana, visto que poderia ser muito pior. E com o abandono do Antonelli, quem chegou em terceiro foi o Norris, que fez uma corrida meio apagada, né? Porque o que chamou a atenção na corrida foi Hamilton e depois a disputa entre as duas Mercedes. E foi um ótimo final de semana Barcelona, uma boa corrida, muito por ter a primeira vitória do Lewis Hamilton, a primeira vitória dele na Ferrari. A gente sabe o que o Hamilton passou ano passado. 2025 foi o pior ano dele na história da Fórmula 1, primeira vez que ele nunca nem subiu a um pódio durante uma temporada. Então a gente sabe o que ele passou, e muitas dúvidas tiveram, muitas pessoas levantaram dúvidas e até questionamentos pesados sobre o Hamilton, sobre ser um piloto um ex-piloto em atividade, já cogitando que ele poderia aposentar no ano que vem, ou até em 2026 agora. Mas Hamilton mostrou o porquê ele é o maior piloto dessa categoria. O melhor a gente pode discutir, mas o maior não tem comparação. É Sir Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, maior da história da Fórmula 1. E fechando, a gente fala do nosso piloto brasileiro, que teve uma corrida bem apagada. A Audi não está com um carro legal. O Bortoleto quase pontuou, terminou em 11º, mas fez uma corrida bem apagada. Eu acho que a Audi, né, não está evoluindo igual a gente imaginava, mas é normal, sua primeira temporada como fabricante de motor, é normal sofrer assim, ter esses probleminhas. Ainda tem uma equipe bem azarada, né, que o Hülkenberg acabou tendo que abandonar a corrida porque numa disputa de posição, acho que foi o Lindbergh que saiu da pista e voou um cascalho e atingiu o botão de pânico do carro, coisa que a gente nunca imaginou, e o carro da Audi parou. Coisas que só acontecem na Fórmula 1. Tirando isso, tivemos corridas boas do Max Verstappen, Piastri, Hadjar, o Gasly ainda chegou em sétimo, mostrando que a Alpine está com um carro ok, que ele consegue mais uma vez pontuar bem, chegar bem. Lógico que está longe dos líderes Mercedes e também Ferrari, mas o que chamou a atenção nesse final de semana foi
Lewis Hamilton vencer sua primeira com a Ferrari. Então, quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da corrida desse domingo. Comentem aí o que acharam da primeira vitória de Hamilton com a Ferrari e o que esperam para esse restante de temporada. Será que a Ferrari chega na Mercedes? Será que o Russell consegue se recuperar? Será que o Antonelli vai suportar a pressão de ser o líder do campeonato e vendo um 7 vezes campeão mundial chegar na sua cola? Comentem aí embaixo o que vocês acharam da corrida desse domingo em Barcelona e o que esperam para o restante da temporada. Tamo junto, se inscreve aí no canal e é isso. Até o próximo vídeo, valeu!